Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos falar sobre o coração, que é um órgão muscular que compõe aí o sistema circulatório. O coração é a bomba responsável pela circulação dos fluidos que circulam através dos diversos vasos do sistema circulatório, tá? Sendo que o principal fluido aí movimentado pelo coração é o sangue, tá? O coração, ele é um órgão oco, vocês podem ver aqui por essa ilustração super bacana, que ele é um órgão oco e, e ele está localizado aí numa parte central do nosso organismo, logo abaixo do osso externo da nossa caixa torácica, tá? A base aqui do coração, ela está um pouquinho voltada para o lado esquerdo, então muitas vezes a gente vê aí até em algumas músicas, né? Falando que o coração está do lado esquerdo do peito, mas na verdade a posição anatômica dele é uma posição central, logo abaixo do osso externo da nossa caixa torácica, tá? E só a base mesmo aqui dele é que está um pouquinho voltada aí para o lado esquerdo. O coração, ele tem aí um peso de aproximadamente 400 gramas, né? Um órgão aí até leve, vamos dizer assim, pensando que um indivíduo adulto tem aí por volta de 70, 80 quilos, né? Então, ele é um órgão relativamente leve. E ele é formado por três camadas, que eu chamei aqui de três paredes. A parede interna, que nós chamamos de endocárdio. Cardio, essa terminação cardio significa coração, tá? Então, endo é dentro, endocárdio é a parede que reveste o coração, é o tecido que reveste o coração na parte interna. O pericárdio já é um tecido principalmente fibroso, tá? Ele contém muitas fibras e ele reveste todo o órgão na sua parte externa, sendo que o pericárdio ainda reveste a base aí dos principais vasos que estão ligados aqui no coração. E o miocárdio, que é o músculo propriamente dito, que é aí o tecido intermediário, tá? Fica entre o endocárdio e o pericárdio. Esse miocárdio, ele é formado por um tecido muscular estriado cardíaco, que é um tecido muscular de contrações involuntárias, ou seja, nós não precisamos controlar a contração e o relaxamento desse músculo. Isso é feito automaticamente, tá? Esse tecido muscular estriado cardíaco é o tecido, então, responsável pelo relaxamento e pela contração do coração no momento que o coração recebe e expulsa o sangue, tá? Nessa ordem, né? Ele relaxa para receber o sangue e ele contrai para expulsar o sangue aqui do interior das cavidades. Falando em cavidades, eu fiz aqui um coração esquemático, bem esquemático, né, pessoal? E eu mostro aqui para vocês quatro cavidades que compõem o coração. As duas cavidades menores eu vou chamar de átrios. Eu vou colocar aqui, esse é o átrio direito e esse é o átrio esquerdo. Então, nós temos dois átrios que formam o coração, um direito e um esquerdo. E as duas cavidades aqui maiores nós vamos chamar de ventrículos. Também são dois os ventrículos aí do coração dos humanos, tá? Aqui a gente está estudando o sistema circulatório da espécie humana. Então, esse coração é dividido em quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Uma observação que eu quero fazer para vocês é que, em anatomia, nós desenhamos o órgão como se nós estivéssemos desenhando o nosso coração na frente de um espelho, tá? Então, por isso que os lados são invertidos. Aqui na mão direita de vocês está o lado esquerdo e do lado esquerdo de vocês está o lado direito, porque a gente enxerga o indivíduo de frente para a gente, tá? Bom, passando por isso, nós temos aqui do lado direito a válvula tricúspide e do lado esquerdo a válvula mitral. Essas válvulas são responsáveis por evitar o refluxo do sangue. O sangue ele circula dos átrios para os ventrículos e ele não pode voltar aí. Quando ele passa por ventrículo, ele não pode novamente voltar para o átrio. Então, são essas válvulas que impedem esse refluxo. Duas outras válvulas também
que se encontram aqui, ó, entre os ventrículos e os vasos que vão receber o sangue que sairá do coração, são as válvulas semilunares, que também vão impedir aí que o sangue retorne, semilunares. Vão impedir então que o sangue retorne para os ventrículos quando ele for expulso aí através da artéria pulmonar e também da artéria aorta. Já falando um pouquinho sobre a circulação, o sangue sempre chega através dos átrios, sempre chega aqui nos átrios através de veias. Então, esses vasinhos que eu desenhei aqui, vou colocar aqui setinhas para vocês verem a direção do sangue neles. Esses vasinhos aqui são veias, depois nós vamos detalhar cada uma delas, tá? Então, elas trazem o sangue para os átrios. Do átrio, o sangue passa para os ventrículos e dos ventrículos o sangue vai ser expulso em direção aos pulmões e ao corpo através de artérias, tá? Então, aqui, ó, o sangue sai do coração e ele sai através das artérias, tanto artérias pulmonares quanto a artéria aorta, tá? Vou até colocar aqui que essa aqui é a artéria aorta, ok? Bom, visto o coração, depois nós vamos falar um pouco mais sobre a circulação do sangue no interior desse órgão. Bacana? Se ficou alguma dúvida, vocês podem enviar para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço e continue estudando.